Olá, boa noite. Hoje, quinta-feira, nós vamos trazer uma pauta diferente do que a gente costuma trabalhar. Eu sou Érica Mota Santana, apresentadora aqui deste programa, que chama Inteligência Solidária, que acontece aqui na TV Pública, que é uma TV que trabalha com várias pautas, né, públicas, diversidade, e aí a gente tem que seguir a programação. Hoje, olha só que legal, gente. Vocês que têm interesse em saber, em conhecer o Instituto Etos, porque o que o Instituto Etos faz? Ele traz ferramentas, ele traz meios para poder organizar as ações sociais, solidariedade, voluntariado, projetos sociais, e a gente chega muito mais próximo da responsabilidade social. Então, nós convidamos a Juliana Soares. Ju, você está por aí? Chega mais. Acho que. Olha Tá lá, a no Ju está mudo. aí. Eu vou apresentar a Juliana, gente. Vou explicar um pouquinho quem é a Ju, como é que eu conheci, né, a Juliana, conheço a Juliana justamente de um cenário aí de projetos sociais, né, ela é extremamente parceira e é extremamente importante, é um ponto nevrálgico dentro do que a gente desenvolve nos projetos sociais. A Juliana, ela é coordenadora de relacionamento do Etos, né, no Instituto Etos, especialista em sustentabilidade, gestora de projetos relacionados à gestão sustentável, responsabilidade social, empresarial, compliance, que é algo novo que tem se falado, né? Novo num bom sentido, mas hoje toda empresa tem área de compliance relacionada à responsabilidade social, integridade, diversidade e inclusão, e tudo ainda ligado à questão da Agenda 2030. A gente não pode descolar essa pauta da Agenda 2030. Facilitadora de diálogos, oficinas, treinamento e grupos. Ela é pós-graduada em gestão estratégica social ambiental pela FIA-USP, olha que legal. Graduada em administração de empresas com mais de 10 anos de atuação. É pouca coisa, né, Juliana? Antes da Ju começar a falar, eu queria saber, a gente sempre tem essa pauta sensível, porque a gente traz a pessoa e a gente quer saber quem que é a Ju humana, ser humano, por trás dessa técnica toda, dessa profissão toda. Oi, Érica, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com você hoje. Estou muito feliz mesmo de poder aqui compartilhar um pouco, tanto da minha vivência quanto do Instituto Etos, né? Bom, quem é a Juliana? Eu sou mãe da Amora, que tem 1 ano e 6 meses, e aí a gente está aí no desafio da pandemia e equilibrar todos os papéis, né, que a gente tem que exercer. Bom, sou casada já há 10 anos, que é ao mesmo tempo que eu tenho de atuação no Instituto Etos. Eu trabalho há 20 anos já, esse ano completam 20 anos, porque eu comecei como menor aprendiz, então fui beneficiada por projetos sociais desde o meu início de carreira e também até para fazer faculdade, entre outras questões, né, nas oportunidades que eu tive na vida e que me trouxeram até onde eu estou hoje, das quais eu sou muito grata, né? Bom, antes do Etos, eu trabalhei numa empresa multinacional, comecei como menor aprendiz lá, e aí fiquei 8 anos lá, e depois vim para o Etos, e estou desde 2010 lá, que exatamente é o ano que eu também casei com meu marido Vinícius. Então, eu tenho 2 casamentos já de 2 anos, o Instituto Etos e com o Vinícius. Nossa, carreira linda, Juliana, linda. Que história legal, né? Porque você vê, você trabalha com uma proposta, com um propósito, que praticamente é a essência da natureza da sua vida, né? Então, assim, é muito legal porque traz para nós a reflexão de que você faz o que você sabe, o que você gosta e é o que você quer fazer. Muito legal, Ju. A gente já te apresentou, a gente já sabe quem é a Juliana, mãe da Amora, olha que gostoso, 1 ano e meio, 10 anos de casada, Isso. quer dizer, é um super mega ser humano que está aqui com a gente. E agora, Ju, vamos explicar. A gente está falando do Instituto Etos, tem gente que já ouviu falar, mas mesmo sabendo o que é, talvez não conheça o que o Instituto Etos faz. Apresenta um pouco para nós aí o que o Instituto Etos faz, quais são as frentes de atuação, os grupos, né? Como é que funciona o Instituto Etos? Vamos lá. Bom, o Etos é uma organização sem fins lucrativos, né, que foi fundada em 1998 por um grupo de empresários que entendia que era importante a gente ter
uma forma de gestão que fosse mais ética, transparente e que considerasse todos os públicos nos quais a empresa se relaciona, né, que considerasse os interesses dos stakeholders, né. Então, lá em 98, foi fundado o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, e desde então a gente atua promovendo diálogos entre a sociedade, entre empresas e entre governos, né? Então, a gente articula parcerias, a gente trabalha também influenciando, monitorando e propondo políticas públicas que elevem a regra, né, a régua do mercado para que as boas práticas de sustentabilidade, de responsabilidade social se tornem uma regra para todas as empresas, por exemplo, né, que se torne algo positivo, influenciando o mercado. Ao mesmo tempo, a gente desenvolve pesquisas, ferramentas, porque a nossa missão é mobilizar e sensibilizar as empresas para que elas tenham uma gestão socialmente responsável. E aí a gente está falando sobre a forma de gestão, né, a forma como ela se relaciona, a empresa se relaciona com todos os públicos que ela afeta, né, seja seus públicos internos, seus empregados, seus fornecedores, a comunidade, os impactos, como ela maximiza seus impactos positivos, né, na sociedade, no meio ambiente, mas também como ela tem uma relação ética e transparente de combate à corrupção, quanto ela se posiciona, né, nesse sentido, na relação que tem com o poder público e também na relação entre empresas, né, então a gente tem algumas frentes de atuação, né, são elas a gestão sustentável, que é onde a gente desenvolve as nossas ferramentas, né, então a gente tem os indicadores Ethos, que é uma ferramenta de autodiagnóstico, que é a nossa principal ferramenta, que as empresas conseguem avaliar o nível de maturidade das práticas dela, da gestão dela relacionada à responsabilidade social, à sustentabilidade, e aí nas diferentes dimensões, né, na dimensão social, na dimensão ambiental, na governança dela também, né, e qual é a visão e estratégia que ela tem, o quanto a missão, a visão, os valores da empresa estão integram, né, os aspectos da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável. E aí a gente tem também outras áreas de atuação, né, direitos humanos, na perspectiva do trabalho decente. Então, a gente tem grupos de trabalho que reúnem as empresas para discutir a temática, e aí agora muito fortemente discutindo os temas de diversidade, né, que o Ethos já traz isso, a gente tem publicações, pesquisas, materiais que falam dessa temática lá de 2003, né, o Ethos está completando 22 anos esse ano, né, então a gente já falava disso lá, mas agora que tem um resultado, né, dessa trajetória, né, que tem um peso, as empresas têm mais maturidade e estão colocando esse tema na pauta, né, e aí, né, além dos grupos de trabalho, a gente tem uma carta compromisso que as empresas assinam, onde elas se comprometem a ter práticas que promovam os direitos humanos e o trabalho decente, né, então a gente monitora esses compromissos também, e por meio desses grupos de trabalho a gente faz esse monitoramento, esse acompanhamento e também a proposição de políticas públicas que melhorem as práticas tanto das empresas, mas também que retornem, né, resultados positivos para a sociedade, né? Isso na agenda de direitos humanos, a gente tem ainda nessa agenda uma coalizão de empresas para a equidade de gênero e raça, então a gente fala muito sobre isso, e aí em parceria com o CERT, que é uma organização do movimento negro, né, que traz as questões raciais para a pauta, entre outras articulações. A gente tem também um grupo de trabalho ali, na verdade, uma coalizão junto com organizações da sociedade civil que tratam do tema, né, de direitos humanos também. Então, o Ethos é um grande articulador, é um espaço mesmo de diálogo e que se propõe a potencializar as ações, não só do próprio Ethos, como também de outras organizações, para que a gente possa ter uma sociedade mais sustentável e justa, né? Na agenda ambiental, a gente trabalha muito fortemente com a agenda de clima, né? Então, a gente está falando, a gente tem um grupo de trabalho que é o Fórum Clima, onde as empresas discutem uma transição para uma economia de baixo carbono, e aí agora a gente tem conduzido a Conferência Brasileira de Mudança do Clima, junto com outras organizações da sociedade civil que tratam da temática, né? Então, tem um protagonismo nisso, o Ethos, junto com essas outras organizações, fazendo essa discussão para o nosso país, e as empresas se comprometendo com essa agenda.
E na agenda de integridade, promoção da integridade e combate à corrupção, onde o ethos é muito reconhecido, né, por essa agenda, a gente tem o Pacto Empresarial, onde as empresas assinam compromissos de promoção de uma agenda, né, de integridade, de combate à corrupção, e aí, a partir desse pacto, a gente desenvolve acordos setoriais, que envolvem alguns setores, para que eles tenham uma autorregulação, melhores práticas também de promoção, de governança e promoção da integridade, né? Aqui estou pincelando, porque assim, a gente tem múltiplos projetos dentro de cada uma dessas áreas de atuação, eu estou trazendo aqui as principais, e aí como que as empresas se envolvem, né? A gente tem, então, esses fóruns de discussão, que são os grupos de trabalho, onde a gente constrói referências, pesquisas, promove esses diálogos setoriais dentro dos grupos de trabalho, né? Tem as ferramentas aí dentro de gestão sustentável, tem pesquisas, a gente tem uma pesquisa que a gente até está se organizando para replicar ela, que traz o perfil racial, social e de gênero das 500 maiores empresas do Brasil, e esse é um material que está disponível no nosso site, né, as edições anteriores, mas que traz uma fotografia, né, da questão racial, de gênero, né, social, e que é fonte para várias pesquisas e muito reconhecido também, que traz dados interessantes com relação à equidade, né, e que é importante as empresas olharem também. A gente realiza, desde a fundação do Ethos, uma conferência, onde a gente, antes, né, da pandemia, era presencial, então a gente tinha pelo menos 2 dias em São Paulo seguidos, com mais de 100 painéis discutindo os temas do desenvolvimento sustentável com as empresas, com a sociedade, com governos, e aí agora a gente está realizando ele totalmente online no nosso YouTube, começou em julho e vai até dezembro, e aí então aproveito para convidar todos que estão aqui nos assistindo para acompanhar os painéis acontecendo hoje, né, acontece todas as quintas-feiras a partir das 15 horas, e depois fica salvo no nosso canal do YouTube. A gente oferece cursos também, e, por fim, a gente tem as rodas de diálogo que eu tive o prazer de receber, representando a Sabesp, que é a nossa associada desde 2016, né, compartilhando as práticas de vocês de voluntariado, e é um espaço bem rico de troca, de aprendizado entre as empresas associadas. Bom, rapidinho, resumir algumas coisas, da ideia é que vocês fiquem curiosos e procurem a gente para saber mais. Ju, é maravilhoso! Eu vou te contar uma coisa que talvez você não saiba e que eu me lembrei agora, porque é tanta coisa na vida, né? Você sabe quem é o Oded Grajew, né? É o nosso presidente emérito. Então, fundador do exatamente, olha só. Vocês que estão nos assistindo, eu vou contar uma história que eu tenho com o Oded Grajew. Eu participei agora, é tanta coisa, porque assim, eu trabalhei numa rede de estacionamento chamada Estapar. Na verdade, eu criei com eles a área de responsabilidade social. E na época, o nosso presidente, que era o Hélio Cerqueira, fazia parte de um grupo de empresários, e eu sempre participava com eles, né? Porque eu era a única assistente social, imagina. E aí eu tive contato com o Oded Grajew. Nós viajamos para Bogotá, naquele movimento Nossa São Paulo, Outra Cidade, e ele estava no auge da fundação do Instituto Ethos. E que, assim, aí eu participei até de algumas reuniões, eu lembro quando ele tinha criado o site, e foi algo revolucionário, porque ninguém imaginava num instituto, naquela época, olha, quantos anos tem o Ethos, Ju? 22. 22. Então, eu não vou contar que foi há 22 anos, para não revelar a idade. Né? E olha que lindo, muito legal. Então, você vê como a vida o mundo, né? Eu até brinco, o mundo é muito pequeno, te dá volta, né? E imagina, genial, né? Genial. O Ethos, ele tem um roteiro aí, um mapeamento, uma participação de tantas empresas, e ele construiu muita história. Você falou da Sabesp. Outro dia a gente estava numa roda de conversa com a Sabesp, e assim, personalidades de todas as empresas. Ali acaba sendo uma reverberação ali de materialização de ideias, né? É muito rico isso, né? E assim, dentro desse apanhado. E eu tenho uma coisa que é legal, gente, vocês que estão assistindo sabem que essa live, ela fica gravada. Então, se você depois quiser degustar, aprofundar o que a Juliana falou, quiser assistir com calma, o link fica tanto na TV pública, no Facebook, no YouTube, e também
no próprio site da TV Pública. A gente tem lá o nosso programa Inteligência Solidária, com todas as gravações. E hoje a gente está aqui, uma quinta-feira especial com a Juliana. Ju, dentro desse cenário todo que você nos apresentou, qual que é a sua área específica de atuação dentro do Etos? O que você faz lá? Hoje, né, eu fiquei de licença maternidade por 1 ano, né, do Instituto Etos, para poder cuidar da minha filha, e voltei bem no meio da pandemia nos últimos 6 meses. E aí eu retornei com um desafio maravilhoso, que é de estar mais próximo das empresas, né, no relacionamento com os associados. Então, a gente está num momento agora de repensar a nossa proposta de valor para os nossos associados, para que a gente possa estar mais próximos, né? E também eu sou responsável pelas rodas de diálogo, onde a gente, né, traz convidados e também não só convidados externos, mas principalmente as nossas empresas associadas para compartilhar aquilo que elas fazem. Então, nesse momento, eu estou atuando, né, nesse contato mais próximo com as associadas e também na proposição de novos conteúdos, repensar a proposta de valor para as associadas, para que a gente possa potencializar, né, essa conexão que a gente tem, gerar oportunidades, porque, como você disse, né, o Etos, ele consegue trazer, né, dentro do seu ecossistema, né, juntar empresas e pessoas engajadas com o objetivo de transformar mesmo a nossa sociedade, né, e como a gente potencializa isso, como a gente promove conexões, como a gente promove um maior engajamento, né, para que a gente consiga ter resultados mais rápidos ou resultados mais assertivos, porque o Etos atua pelo interesse da sociedade, né, então o Etos é uma organização que é composta, né, tem a associação de empresas, mas a gente defende o interesse da sociedade e a nossa atuação, o nosso resultado depende da atuação das empresas, né? Então, a gente precisa potencializar isso e maximizar essa conexão e essas convergências, né? E, no meu caso, ali cuidando das rodas de diálogo, é um espaço muito rico de troca, de aprendizagem, né? Que promove esse tipo de conexão, né? Então, estou super feliz de estar nesse espaço, né? Antes da licença, eu trabalhava especificamente com os indicadores Etos, né? Eu trabalhei durante 7 anos com a ferramenta, desenvolvendo na pesquisa, no conteúdo, no treinamento às empresas, no desenvolvimento de sistema, né? E aí agora estou nesse desafio que é potencializar essa relação com as nossas empresas associadas. Olha, eu estou olhando aqui para baixo, Ju, porque está chegando muita pergunta. O pessoal está elogiando bastante, né? Tem uma pergunta aqui importante. Eles estão pedindo para você falar as redes sociais do Etos, porque eu acho que enquanto você fala, o pessoal já quer acessar. E depois que você falar como as empresas, tem pergunta aqui, como as empresas fazem para se associar ao Etos, qual que é o canal para se associar? Ótimo. Bom, as redes sociais, se buscar no Instagram, por exemplo, é @Instituto Etos, né? No Facebook, é tudo @Instituto Etos. No Facebook, no Instagram, no LinkedIn e também no YouTube, né? No nosso canal do YouTube. Então, é super fácil. Para se associar ao Etos, bom, a gente só se associa pessoas jurídicas, né, então empresas, precisa estar aderente à nossa carta de compromissos, né, a gente tem 7 compromissos que as empresas precisam assinar esse compromisso, e aí tem um valor de contribuição associativa, né, que alcancia as nossas atividades, né, como eu disse, nós somos uma organização sem fins lucrativos, né, então, a gente se mantém pela contribuição associativa das empresas e por projetos que são patrocinados, editais, né, e tudo que a gente faz, né, ele se torna, então, de domínio público, para que todas possam ter acesso. As empresas que são associadas ao Etos, elas estão apoiando e fortalecendo o movimento de responsabilidade social empresarial, né, elas entendem, elas têm um compromisso, elas entendem o seu papel na transformação de uma sociedade mais sustentável e justa, né, e também é um espaço onde aquelas que ainda nem sabem como se envolver ou como se engajar, elas são apoiadas, né, a gente tem essa missão de apoiá-las nesse caminho, nessa trajetória, né, então a gente conta muito com as empresas para que a gente possa desenvolver reflexões, diálogos, pesquisas, promover políticas públicas que transformem a nossa sociedade nesse sentido, né. Então, no nosso site, tem logo no nosso site, que é www.etos.org.br, você tem lá um menu que já fala lá, associe-se,
e aí já vem todas as informações, e aí tem um formulário lá que você preenche e a gente já entra em contato com vocês. Ah, legal, ó. Ali, logo, tá até num quadradinho azul ali, ó, CIS. É bem facinho. Isso. Aí já vem todas as informações. No nosso site, as empresas, né, as pessoas têm acesso às nossas publicações, as informações de todos os nossos projetos, né, isso é ali na página inicial. Tem todas as informações. Se quiser me ver de novo, na parte de indicadores, tem um vídeo meu explicando o que é o Ethos, como usar os indicadores Ethos também. E aí tem as notícias, os cursos, a nossa agenda, né? Quem são os nossos patrocinadores institucionais, também dá para saber quem são as nossas empresas associadas. Então, tem todas as informações no nosso site. E a gente posta muita coisa nas nossas redes sociais também, então a gente pede para vocês acompanharem a gente lá também. No YouTube, para se inscreverem e ativar as notificações para receber o link dos painéis da conferência que estão acontecendo todas as quintas-feiras, né? Então, tem bastante conteúdo de qualidade, conteúdo que pensa a Agenda 2030, que está pensando as tendências de sustentabilidade, que querem levar não só as empresas, mas o Brasil, né, para um novo patamar, né? Então, quando a gente fala até de uma recuperação, né, pós-pandemia, uma recuperação que ela seja verde, né, de baixo carbono, que também seja mais inclusiva e diversa, e que seja transparente e ética, né, o Ethos trabalha muito nessa frente e conta com as empresas para que a gente possa transformar as nossas realidades, né. Muito legal. É muito interessante porque você vê, né? Acho que é o único instituto que tem essa visão que torna a empresa. Porque o que vocês fazem, né? Na verdade, na minha reflexão, vocês são o que trazem comunicação, porque ó, eu falo por mim, né? Eu estou numa empresa, não tenho tempo para. E aí vocês trazem, isso vem para mim muito fácil pelo Ethos, né? E fora o que você tem, o intercâmbio de. Outro dia eu participei daquela roda de conversa pelo Ethos, e a gente troca um benchmarking com outras empresas, quer dizer, troca um saber com outras empresas que em outros cenários nós não teríamos. Então, o que o Ethos promove é muito rico, é essencial para as empresas hoje. Chegou mais pergunta aqui, Gil, perguntando. É só empresa que se associa, por exemplo, fundações e institutos podem se associar? Sim. ONGs, sim, organizações não governamentais. Sim, a gente também é sempre vinculado a um CNPJ, né? Então, a gente tem sim alguns institutos, universidades. A gente tem um projeto, né, que é o Rate Integra, que a gente avalia as práticas de governança de entidades esportivas, por exemplo. Então, a gente tem alguns clubes, a gente tem o Clube Pinheiros, por exemplo, que é o nosso associado, a gente tem outros clubes que também fazem parte, né, do nosso quadro associativo. Então, a gente entende que, assim, institutos, os clubes, todos têm uma gestão, e que essa gestão precisa considerar os aspectos da sustentabilidade, da responsabilidade social, e a gente entende que a gente tem um papel, né, e uma missão de influenciar positivamente a gestão dessas organizações, né? Então, sim, né, nosso principal público acaba sendo as empresas, mas a gente recebe também outros tipos de organização dentro das nossas atividades, né, e também produz materiais para elas também. Muito legal, muito legal. Isso é importante porque eu acho que tem gente assistindo a gente tem o pessoal do Lions, tem o pessoal do Exército de Salvação, Médicos Sem Fronteiras, legal. Tem grandes instituições e o pessoal está encaminhando aqui perguntas, né? Esse material todo que é produzido, você falou que fica à disposição, mas assim, se eu sou uma empresa pequena e primeiro eu quero conhecer o Ethos, eu tenho acesso a esse material para depois, porque às vezes tem alguma empresa que alguém do Recursos Humanos quer, mas precisa convencer alguém da superior deles, então eles podem levar esse material, é acessível para apresentar para as empresas deles, como é que é isso? Sim, as nossas publicações, todas elas ficam disponíveis gratuitamente para download no nosso site. Os indicadores Ethos, que é a nossa ferramenta de gestão, ele é aberto para qualquer empresa, organização que queira aplicar os indicadores e ter um diagnóstico, né, da sua maturidade, ou porque além de você saber
quão maduras são as suas práticas, né, de sustentabilidade, responsabilidade social, a metodologia te oferece um caminho, uma trilha, você sabe onde você está e para onde você pode ir, né? Então, a ferramenta, né, tanto as publicações dos indicadores éticos são abertas para download, como o próprio sistema, ele é aberto para as empresas associadas ou não aplicarem. Aí, para as associadas, tem funcionalidades específicas, né, que aí o sistema, a associada pode usar de forma plena o nosso sistema, as não associadas têm um uso mais limitado, mas aquilo que é o diagnóstico, elas também recebem, então, é aberto até para quem não é associado ao ETS. Ser associado ao ETS tem um diferencial, que são esses espaços de diálogo, tem esse apoio, um helpdesk mais próximo na aplicação das ferramentas, tem também todos os grupos de trabalho, onde a gente produz junto com as empresas conteúdos, né, fazer parte desse movimento, né, e trazer, né, também as suas práticas e aprender com outras empresas, esse espaço de diálogo e de conexão é muito interessante para as associadas, né, e aí para quem não é associado ainda, que tem interesse em conhecer um pouco o ETS, tem várias coisas que dá para experimentar antes de chegar a vir a se tornar uma associada, né? Então, está tudo ali disponível no nosso site. Fora que, assim, a gente realiza também webinars, a própria conferência está aberta online, gratuita no nosso YouTube, então isso, qualquer pessoa física, muitos estudantes nos procuram também para ter acesso aos nossos conteúdos e está ali, disponível para quem tiver interesse. Maravilhoso. A gente tem aqui com o José Luiz, que mandou uma pergunta. Quais as atitudes e atividades para uma empresa no atual cenário e o que tem que se falar do mais moderno em relação à responsabilidade socialmente sustentável? Quais as atitudes, né? Primeiro, é importante a empresa entender de que forma que ela pode impactar positivamente a sociedade, né? E aí isso passa primeiro pelo um olhar dos seus próprios empregados, né, porque a gente está falando, quando o ethos fala de responsabilidade social, a gente fala de um conceito mais amplo, né, a gente está falando de uma gestão que é ética e transparente, que considera os seus stakeholders, que está pensando, né, nos resultados que são gerados para os seus stakeholders, e aí a gente está falando dos seus empregados, está falando da comunidade, está falando dos fornecedores, está, né, falando de todos os públicos que a empresa afeta. Então, a gente fala de uma forma de gestão. E aí, considerando, né, esse momento que a gente está vivendo, é importante que as empresas considerem como elas podem ter impactos positivos, sejam dos seus empregados, aquelas que têm oportunidade de não demitir, nesse momento que a gente está vivendo, de pensar na saúde mental dos seus empregados, de proporcionar o máximo de segurança, né, e de saúde nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, né, e ter todos os protocolos, né, a ação que ela tem com relação, né, à questão sanitária que a gente está falando, mas também que ela consiga se planejar com uma visão mais de longo prazo. Eu sei que numa crise a gente acaba sendo mais imediatista, então, quando a gente está falando de sustentabilidade, naturalmente exige das empresas esse olhar mais de longo prazo, né, seus impactos mais de longo prazo. Então, como que a empresa, ela acalma e olha para os impactos que ela vai ter, como ela pode se planejar com vistas a um longo prazo, né, e não só tão imediatista, que ela consiga reduzir os danos nesse momento, porque a gente sabe que para as empresas, né, a gente está também vivendo uma crise econômica por conta da pandemia, então a gente sabe que é difícil equilibrar os pratos ali. Na relação com a comunidade, por exemplo, que aí envolve muitos programas de voluntariado, né, o quanto que a empresa consegue manter os seus empregados engajados nesses programas, porque uma das palavras que mais foi dita nesse momento de pandemia, principalmente no começo, foi a palavra solidariedade, né? Sim. Então, como que as empresas, elas estimulam isso não só dos seus empregados, mas ela também reconhece, né, ela assume um papel, né, de solidária e potencializa as ações, considerando todos os protocolos de segurança necessários, né, mas esse é um momento de olhar para o todo, olhar para o quanto que uma decisão, ela pode impactar positiva ou negativamente todos à volta dela, né? Isso é uma coisa que o ethos oferece, porque eu estou pensando já ali no case, por exemplo, da Sabesp. A Sabesp, ela não parou as ações
principalmente ações comunitárias de voluntariado na linha de frente, doação de alimento, doação de produtos de limpeza, álcool e gel, agora no inverno cobertor, né? Aí fizeram, como você falou, de fato, elaboraram um protocolo. Como é que o Ethos pode atuar para ajudar nessa organização dessas informações? A gente tem assim, especificamente sobre programas de voluntariado, né? A gente tem uma publicação que fala como que as empresas podem desenvolver seus programas de voluntariado, isso está disponível no nosso site. Então, ali tem dicas de orientações de como fazer. Nos indicadores Ethos, a gente avalia a perspectiva como que ela faz a gestão das ações sociais dela, e ali tem recomendações, por exemplo, é importante que o programa de voluntariado esteja linkado também com o negócio da empresa, que não seja algo descolado, desconexo, porque senão ele pode não ter uma consistência, ele, assim, às vezes se torna, uma iniciativa de uma pessoa que está super engajada, essa pessoa sai da empresa, o programa acaba. A gente entende que não, que o voluntariado é uma importante ferramenta de gestão e de relacionamento da empresa com a comunidade, com quem ela afeta, né? Então, é importante que esteja ligado ao negócio, ao core, né, para que a gente, para que tenha uma perenidade, uma consistência e maximize os impactos positivos, né. Então, a gente fala disso, por exemplo, nos indicadores Ethos, que aí, então, avalia o nível de maturidade da empresa na gestão dessas ações com a comunidade, né, e o que envolve o programa de voluntariado. Bom, a gente tem alguns espaços de diálogo, como a roda de diálogo, onde a gente promove essa troca, né, de experiência entre as empresas, o que está dando certo para uma empresa, pode servir de exemplo para outra, o que não deu certo em uma empresa também serve de exemplo para outras, né, então a gente promove essas discussões, e que nesse momento de pandemia, o que é bem surpreendente, né, e talvez reflita muito uma característica do próprio povo brasileiro, né, de querer se engajar e olhar, né, nessa perspectiva da solidariedade, né, a gente tem sido mais procurados até para ter mais espaços de diálogo com relação aos programas de voluntariado, né, e a gente até está discutindo um pouco sobre isso e conta super com a Sabesp para a gente conseguir viabilizar esses novos espaços de diálogo relacionado ao programa de voluntariado, né, então é o que a gente tem feito, tem oferecido, e aí a gente também conecta empresas associadas entre elas, né, então alguém quer saber mais sobre o que a Sabesp está fazendo, alguma outra empresa, a gente vai lá e faz essa ponte, né, então a gente tem esse trabalho ali também de bastidores com as nossas associadas. Está passando um carro de som aqui, eu não sei se vocês estão ouvindo. A gente está ouvindo, mas dá para ouvir melhor você, tá ótimo, Ju. Tá, deixa eu te falar, Ju, é muito legal esse cenário, né? Você vê que, de fato, é bem polarizado, é muita informação, e é legal porque o Ethos, ele mesmo vai se renovando, isso é muito bom, né? Então, ele vai trazendo novidade. Me perguntaram aqui se vocês têm curso. Eu não sou associado. Tem as conferências do Ethos, que eu lembro, né? Então, explica um pouquinho para nós como é que são esses cursos. Para quem não é associado, pode fazer o curso, ou é só para associado? Como é que funciona isso? A gente tem curso, sim, inclusive vai ter um curso agora, acho que dia 24, que é falando sobre como as empresas podem contribuir para a agenda dos ODS, né, como que elas podem priorizar os ODS que fazem sentido para o seu negócio, e vai acontecer totalmente online. Depois eu quero ver como espera você lá, eu vou estar lá no curso também. E aí, assim, para as empresas associadas, dependendo do plano de associação, elas têm inscrições cortesia, que é o caso, por exemplo, da Sabesp, e para aquelas que não são associadas, aí elas pagam sua inscrição para poder participar, né? E aí, as associadas, além de inscrições cortesias, aquelas que querem ter mais vagas, né? A gente tem descontos específicos para elas, né? Porque são as associadas que financiam as nossas atividades, né, e aquilo que vem de adicional, né, de inscrição de conferência ou dos próprios cursos é o que viabiliza novas atividades, né, que para a gente poder disseminar cada vez mais esses conteúdos que são tão relevantes e importantes, não só para as empresas, mas pensando no desenvolvimento sustentável do nosso país, né, porque é importante que a gente dissemine cada vez mais essas informações e esses conteúdos. E aí a conferência. Bom, as conferências a gente realizava até a pandemia, né, até vir a pandemia de forma presencial. A gente sempre teve, desde a da fundação do Ethos, uma conferência em São Paulo,
que durava 2 dias, né? E que tinham espaços, palcos simultâneos, era no formato 360. Tem alguns vídeos nossos no YouTube mostrando como era. As pessoas participavam com fone de ouvido e com um radinho, e você podia conectar e ouvir de onde você quisesse. Era um espaço 360 muito interessante, muito legal. E aí, a gente realizava também uma conferência no Rio de Janeiro, uma em Belém, saúde. E no ano passado a gente fez a primeira Conferência Brasileira de Mudança do Clima em Recife, né? Então, a gente tinha esses espaços presenciais que, por conta da pandemia, a gente teve que transformar totalmente para o virtual, né? E aí, nas conferências, a gente realizava mais de 100 painéis. Por isso que a gente está realizando a conferência do Ethos todas as quintas-feiras para entregar esses 100 painéis. Fui eu? Né? Oi? Ou foi a Ju? Eu estou ouvindo. Acho que fui eu que caí, então, né? Voltei, Ju. Voltei. Voltou? Legal. Ju, é maravilhoso. Todo mundo tem que, de qualquer forma, beber dessa fonte, que é o ethos. E, assim, é uma contribuição para a sociedade, inclusive até para a gente, enquanto ser humano. Imagina, Agenda 2030, as pessoas que não conhecem têm que saber o que é, né? Tem que ter essa informação. Inclusive, não é porque eu estou numa empresa, para minha vida pessoal, porque o mundo está aí se consumindo. Eu tenho que saber o que eu tenho que cumprir de meta até a Agenda 2030. Ju, é o seguinte, a gente já está finalizando. Eu preciso que você repita suas redes sociais. Como eu falei, pessoal, você que está assistindo a gente, essa live fica gravada. A Juliana está lá no Ethos, então todo mundo que precisar pode procurá-la. Se quiser se associar, como ela explicou, tem lá escrito a caixinha azul, associe-se. E a Ju eu conheço, ela é extremamente acessível. Essas rodas são riquíssimas, Ju, que você falou. Então, eu vou pedir para você repetir as redes sociais do Ethos. E para a gente finalizar, Ju, você passar uma mensagem que o seu coração está com vontade de falar. Tá ótimo. Bom, primeiro agradeço a oportunidade, né, mais uma vez de estar aqui, de falar um pouco de mim, falar sobre o Ethos. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa organização. Então, para mim, é muito bom estar aqui com você, podendo disseminar e chegar a mais pessoas, né, o que a gente faz lá no Ethos. Para achar o Ethos nas redes sociais, é @Instituto Ethos, né, Ethos é ETHOS, então isso tanto no LinkedIn, no YouTube, como no Instagram também vocês encontram a gente lá. Bom, e uma mensagem que eu estou sentindo aqui no meu coração é que a gente possa ter serenidade para passar por esse momento que a gente está passando, que é um momento de transformação individual e coletiva, e que a gente possa sair de todo esse processo, né, que a gente está vivendo agora, fazendo escolhas melhores, e que essas escolhas considerem um desenvolvimento sustentável, considerem relações mais éticas e transparentes, e que considere também mais diversidade e inclusão, para que a gente possa entregar uma sociedade, um país, um planeta melhor para as gerações futuras. Que lindo, Ju! Que lindo! Olha, a sua história é maravilhosa. Você foi aprendiz do Ethos, praticamente é uma pupila que se desenvolveu lá dentro. O seu currículo de formação também é, assim, interessantíssimo. Independente de você estar no Ethos ou não, manter você num diálogo, com uma amizade, é sempre aquela história, né? Diga-me com quem andas que eu te direi quem tu és. Só enriquece a vida das pessoas. Parabéns por ser quem você é, por fazer parte dessa rede, que é muito legal, que é o Ethos. E, assim, sensacional o Ethos ser essa riqueza toda, esse valor todo que cede para as empresas, né? A gente já ficou com seus contatos, deixou essa mensagem linda. Pessoal, eu só vou passar para vocês que nós temos o Instagram Inteligência Solidária, e aí tem o QR Code, se vocês quiserem direcionar para lá. Então, vamos lá, conecta com a gente, né? A gente também tem o nosso WhatsApp do Inteligência Solidária, em que a gente divulga os próximos convidados. Vocês também podem interagir com a gente, mandar mensagem, sugerir pautas que vocês acham interessante para a gente trazer para cá. Uma das pautas que a gente trouxe semana passada foi o Atados, que foi inclusive uma sugestão da própria Juliana do Ethos. E aí vai, então a gente vai trazendo essa rede em cima do que vocês também têm interesse em conhecer. Então o telefone nosso do WhatsApp é 951643557. Ju,
Um abraço virtual para você, para a querida Amora, para sua família. Continue fazendo coisa boa para ajudar as pessoas do bem e reverberar aí com essa inteligência solidária. Pessoal, boa noite, um abraço virtual bem querido e a gente se vê semana que vem. Obrigada, Ju, obrigada, pessoal. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. O Ministério Público de Contas do Paraná é uma instituição autônoma que atua junto ao Tribunal de Contas do Estado no exercício do controle externo, fiscalizando as contas dos gestores públicos e a correta aplicação dos recursos financeiros nos 399 municípios do Estado. O Ministério Público de Contas é composto por procuradores aprovados mediante concurso público e a cada 2 anos, um dos membros é indicado pelo governador do Estado para chefiar a instituição como procurador-geral, após prévia formação de lista em eleição interna. Os procuradores participam das sessões de julgamento do Tribunal de Contas, podendo fazer sustentações orais para defender a posição da instituição. Participam dos debates, mas não possuem poder de voto, pois essa competência pertence aos conselheiros e auditores. Além disso, os procuradores emitem pareceres técnicos, de caráter opinativo, em todos os processos julgados pelo tribunal, podendo também propor representações, caso identifiquem alguma irregularidade em atos de gestão. Podem ainda desenvolver projetos de atuação especial para fiscalizar as diferentes áreas da administração pública. Ministério Público de Contas. Juntos, cuidamos do Paraná.